para desativar as memórias de doenças físicas, emocionais, mentais, espirituais, financeiras e afetivo-sexual. Peço para ativar e reconectar os 12 códigos do DNA para que eu possa atingir e compreender os 12 níveis superiores de conhecimento espiritual, que estabeleça de forma harmoniosa e ordenada o crescimento da glândula pineal para que eu possa atingir as esferas mais altas de conhecimentos superiores e colocar em marcha o processo de ascensão gravado em meu DNA. Amém. Já pensou em ter na palma da sua mão as melhores plantas aromáticas com poder de cura e diversos benefícios para a sua saúde? Isso mesmo, estou falando dos óleos essenciais, que têm sua eficácia comprovada cientificamente. Na Império do Val você encontra uma variedade enorme. Tem óleo para acalmar, para alegrar, para a insônia, óleo para o cabelo e muitos outros produtos naturais, orgânicos e veganos separados exclusivamente para você ter mais qualidade de vida. Cuide de você e da sua família com produtos que conectam à natureza. Para obter mais informações e fazer o seu pedido, acesse o site www.imperiodoval.com.br ou pelo WhatsApp São Paulo 11 94737 8027 94737 8027. E eles entregam para todo o Brasil, viu? Aproveite as festas de fim de ano e presenteie quem você gosta com os óleos essenciais. imperiodoval.com.br. E se você preferir, também tem a loja física, na Rua Itapeva, número 32, Bela Vista, São Paulo, no espaço da Cleusa Cirilo. Anote o telefone WhatsApp, São Paulo 11 99982 8892 99982 8892. imperiodoval.com.br. Bom dia, Marcos. Bom dia, Cleusa. Bom dia a todos os ouvintes. Bom dia, Pedro. Que está na técnica hoje. E hoje, o que nós vamos comentar? Abordar, né? Porque o Natal está chegando, esse ano não foi nada fácil para ninguém, né? Mas vamos ter esperança que o próximo ano seja melhor, né? Então, assim, hoje, Marcos, eu queria abordar o assunto da criança interior. Por quê? O que é o Natal, né? O Natal é a renovação. Então, qual é a representação do Natal? É um bebê que nasce, né? Ali, simbolizando Cristo. Então, se a gente parar e analisar, então é uma época de renovação interior, de acessar nossa criança, de buscar a cura dessa criança ferida dentro de nós. Então, pensando nisso, eu trouxe esse assunto para a gente comentar. Por que é tão difícil a gente entender o que é a criança interior, né? É interessante você falar isso, né? Porque tem algumas correntes, né, da psicanálise que justamente investiga isso, né? Sim. O quanto que a infância é responsável por aquilo que a gente se torna quando adulto e, assim, o quanto de comportamento que a gente demonstra na vida adulta que, na verdade, a gente traz da infância. E às vezes é a tua criança se manifestando ali, né? Então, a nossa criança interior, ou seja, a criança que fomos um dia, permanece dentro de nós. Então, ela está ali. Que na realidade a gente fala criança interior, mas é uma consciência infantil. E essa consciência infantil, ela registra todos os acontecimentos desde o momento da fecundação. Então, se houve rejeição, se houve insatisfação daquela mãe
quando teve relação ou quando descobre que está grávida, aquela célulazinha, ela já absorve. É como uma esponjinha. Então, a criança é como uma esponja, que ela vai absorvendo tudo que está ao redor. Até a semana passada você comentou da frequência, né, de Isso. vibração. Então, é exatamente aquilo, porque a criança está na vibração dos pais. Então, tudo que acontece com os pais ressona na criança. Então ela vai vibrar igual. Vai, mesmo que não eles falar, mas eu nunca briguei na frente dos meus filhos. Mas a criança absorveu aquela Mas energia. ela percebe, né? Percebe e absorve aquela vibração. Por isso que diz que o universo não lê palavras, mas sim, ele lê a vibração que você está emitindo. Você pode estar dizendo palavras amáveis, mas dentro de você está um furacão de raiva, de ódio, né? Então é aquilo que você está vibrando. E tudo que acontece na infância, por exemplo, às vezes os pais não têm nem consciência, porque eles também passaram por isso. Aí diz para aquela criança, tá vendo, ó, o seu irmão é capaz, acontece isso, e a criança naquele momento se sente diminuída. Né? Então ela vai estar sempre com aquele medo de competir, né? Porque ela sempre está com aquele medo que o outro é melhor do que ela, né? E isso ela vai levar para o resto da vida, né? Vai. E às vezes você está lá na fase adulta, o teu chefe chama atenção por alguma coisa que você não fez corretamente, aí aquela pessoa já treme, né? Então aquele medo faz até a pessoa gaguejar. E é o que é engraçado, que é uma coisa que eu sempre falo, que é assim, não levar para o lado pessoal uma coisa que é profissional. Sim. E é o que a gente sempre faz. É o que faz, por isso que há as dificuldades nas empresas, né? Porque sempre quando você, como líder ali, chama atenção, aí a pessoa já pensa que é pessoal, né? Porque essa criança já é ativada, né? Já Sim, é resgatada, né? Já, e ela está se sentindo o quê? Rejeitada, né? Então, estão me rejeitando de novo. Então, tudo isso está dentro da nossa criança. A criança que foi humilhada, ela tem medo de se expressar. Às vezes ela vem contar uma coisa e os pais brigam, falam, né, de uma maneira muito ríspida. Então aquela pessoa tem medo de se expressar. Por que que muita gente tem o dom para comunicação e é o que deveria fazer? Aí quando você fala para ela, você poderia estar usando a sua comunicação. Ah, não, mas eu tenho medo de falar. Vergonha, né? Tenho vergonha. Medo. Então, tudo isso está dentro da sua criança interior. Então, vamos pensar nisso agora para o Natal. Então, não pensa só nas comidas, nos presentes, que esse ano está até difícil dar presente. Se pensar nos presentes, aí vai ficar triste mesmo. Então, pensar nisso. O que eu posso fazer para curar a minha criança interior? Então, a pessoa pode meditar, sentar, colocar a mão no coração e refletir, voltar lá atrás. Tudo que ela lembra. E falar com a sua criança como se fosse uma mãe ou um pai. Ali, ou como você gostaria de ter sido tratado, né? Então comece a falar com a sua criança, comece a mostrar que não precisa mais ter medo. Então no trabalho que eu faço do resgate da criança interior, então muitas vezes quando eu estou ali fazendo porque não é só a criança, tem também o padrão emocional que você herda do pai e da mãe, né? Então esse padrão também vai influenciar. Então muitas vezes quando eu estou ali nas determinações, levando
na busca da criança interior, geralmente tem vários muros que foi construído e ela está escondidinha, porque quando às vezes uma criança se briga com ela ou fala, às vezes ela fica escondida, né? Fica é verdade, ali. ela se encolhe, né? Se encolhe, fica ali, abraça o joelho. Então, muitas vezes, quando eu faço esse trabalho, eu vejo a criança atrás desses muros, encolhidinha, sabe? Num cantinho ali, com medo de tudo. Então, ali você vê que a criança está lá, com aquele medo. E a pessoa, na vida adulta, também fica com aquele medo de tudo, né? Não de consegue. enfrentar, de fazer, né? Sim, e isso vai ali na vida adulta, interfere nos relacionamentos, interfere na vida financeira, interfere na vida familiar, porque aquela criança absorveu todo tipo de relacionamento que ela presenciou na família. Por isso que hoje, às vezes, a gente trata uma pessoa e um dos problemas maiores dela é o relacionamento, né? Acho que 90%, não? Quais são os dois problemas que a gente vê? Relacionamento financeiro, né? A procura sempre é por esses. Aí 1% procura pela saúde. O outro pela espiritualidade, mas assim, 90% é relacionamento e a parte financeira. Porque são os dois relacionamentos que mais conflita dentro de uma família, né? Então a criança está ali, aquela briga do pai e da mãe, porque tem que pagar a conta, porque tem que comprar isso, porque não sobra dinheiro. Então a criança vai absorvendo, e é o que a gente carrega, por isso que tem as constelações, né, para poder desemaranhar tudo isso. Isso. Tanto na parte financeira, como também na parte afetiva, né? Antes de você continuar, Cleusa, deixa eu passar os telefones lá do espaço. Então, para quem quiser conhecer um pouquinho mais, né, ou fazer o tratamento da criança interior, que a Cleusa comentou, o telefone é o 913 16 2396, repetindo, 913 16 2396. E também o trabalho de terapia quântica, ele ajuda nesse processo, né, Cleusa? Sim, por isso que eu falo 3 em 1. Então eu já faço é um pacotão. A constelação com a criança interior e eu finalizo com a terapia quântica. Porque a terapia quântica também vai destravar tudo isso que fica armazenado principalmente nos nossos chakras. Então aquele sentimento de não merecimento, de não valorização, é uma das travas financeiras. Porque às vezes a pessoa tá para concluir alguma coisa boa para ela e de repente aquilo vira pó, né? Volta para trás. Volta para trás por conta disso. Às vezes aquela criança tá lá e fala, você não tem merecimento para isso, né? Ou lembra que os pais falavam isso, né? Você não merece, você não é capaz. Então é tudo isso. Então, assim, eu vou passar os telefones, vamos ter um comercialzinho. Aí depois, quem quiser ligar, fazer uma pergunta, é o 3171-0221 3262-4490. Já pensou em ter na palma da sua mão as melhores plantas aromáticas com poder de cura e diversos benefícios para a sua saúde? Isso mesmo, estou falando dos óleos essenciais, que têm sua eficácia comprovada cientificamente. Na Império do Val você encontra uma variedade enorme. Tem óleo para acalmar, para alegrar, para a insônia, óleo para o cabelo e muitos outros produtos naturais, orgânicos e veganos separados exclusivamente para você ter mais qualidade de vida. Cuide de você e da sua família com produtos que conectam à natureza. Para obter mais informações e fazer o seu pedido, acesse o site www.imperiodoval.com.br ou pelo WhatsApp São Paulo 11 94737 8027 94737
8027. Ah, e eles entregam para todo o Brasil, viu? Aproveite as festas de fim de ano e presenteie quem você gosta com os óleos essenciais. imperiodoval.com.br. E se você preferir, também tem a loja física, na Rua Itapeva, número 32, Bela Vista, São Paulo, no espaço da Cleusa Cirilo. Anote o telefone WhatsApp, São Paulo 11 99982 8892. 99982 8892. imperiodoval.com.br. Estamos retornando. O Marcos trouxe uma frase do Jung bem interessante. Ele fala que em todo adulto existe uma criança eterna, algo que está sempre querendo ser e que nunca está completo, e que solicita cuidado e atenção, e educação incessantes, então sem fim, né? Sim. Então, essa é a parte da personalidade humana que quer se desenvolver e tornar-se completa. Então, isso explica esse vazio que a gente carrega, né, Cleo? Sim, então... É como aquela criança sempre ansiando, né? Atenção dos pais, cuidado, né? Cuidado. Orientação, que é as coisas que não se fazem hoje em dia, né? Sim, e ela está sempre procurando ser preenchida de afeto, de compreensão, de valorização. Porque o que eu tenho visto, Marcos, nos atendimentos, porque quando você faz um mapa de uma pessoa, ali a primeira fase de vida, que começa do 0 até os 28 anos, então ali é o despertar da criança interior, é o despertar da sua alma naquele período. E muitas vezes o que eu vejo ali, principalmente a criança que traz o número 4, 7, ali naquela fase, a maioria foi abusada. Então, a pessoa agora, na fase adulta, você começa a conversar com ela, começa a perguntar, aí ela fala, né, que eu falo, pode ter acontecido, não é que aconteceu com todo mundo, né? Pode ter acontecido de você ter sido abusada. Ela falou, mas eu fui abusada. E ali há um relato, então você vê a dor daquela pessoa dentro dela. Porque quando há o abuso, quebra-se a inocência e a pureza da criança. E também se mostra para aquela criança que ela é indefesa, que ela é frágil, ela está subjugada por outro. E que também aquele corpinho não vale nada, porque esse outro pode ir lá abusar. Porque o abuso não é só sexual, é uma surra, né, que às vezes a criança leva moralmente humilhada, né? Então tudo isso é abuso. E no catolicismo eles falam, né, que nosso corpo é o nosso templo. Então se o nosso templo é violado, é assim, pichado, destruído, então que esperança resta a nós? Não tem valor, né? Então é isso que tem que ser trabalhado, né? Tem Sim. que se reconstruir esse ar sagrado do templo, né? Sim. E então é isso que a gente tem que parar a pensar e começar. Por isso que o Natal representa essa criança pura, aquela criança inocente, A renovação da esperança, onde né? todos celebram, comemoram. Então é isso que a gente tem que fazer com a nossa criança. Celebrar, comemorar, trazer de novo a pureza e a inocência para essa criança, né? Acho que tem uma pessoa na linha. Alô, bom dia. Bom dia, Com quem eu falo? Judite Oi, Judite, você fala de onde? Mairink. Mairink, aqui Isso. próximo a São Paulo. E qual... É 40 e poucos quilômetros. Quase do lado, não? Uhum. E qual que é a sua data de nascimento, Judite? O meu é 21/1 do 54. 21 de janeiro de 54. 54. Isso. E qual que é a sua dúvida? Então, vocês estão comentando aí, não sei se é bem o assunto meu, mas eu, assim, com meu pai e com a minha mãe, quando era criança, não tive problema, assim, de medo, de nada. Mas depois que eu casei, nossa, aí pronto, era chegar, meu marido já impôs, já sabe,
assim, assado, entendeu? Então de cara eu já peguei aquele medo. Ele chegava do serviço, eu já começava a tremer, porque eu sabia que ia ter reclamação, que ia, sabe, foi assim. Uma relação abusiva, né? Foi sim. Caiu a ligação. Caiu. Bom, mas continuando, né? Então, Judite, você pode ter tido assim uma infância sem muitos tormentos com seus pais, mas você é muito parecida com seu pai. Então, tem uma dificuldade enorme de ouvir e de entender. Então, isso, na relação com seu marido, tem alguma coisa a ver com seu pai. Porque, às vezes, o seu pai era um pouco severo e a sua criança, ela absorveu essa severidade do pai e transfere para o marido. Porque a gente tem ali a facilidade de atrair um companheiro parecido com o pai. Então, com os mesmos costumes, às vezes, igual o pai. Então, pode ter sido isso. E a sua tarefa encarnatória aqui é se libertar, é se livrar desse medo, para que você não fique aprisionada, porque a sua mãe também era submissa. A sua mãe também tinha muito medo do seu pai. Então é um padrão que se repete. É um padrão que está se repetindo. Então, analisa para você ver. E ali o seu pai era mais severo. E você arrumou um marido também e ficou igual a sua mãe, com medo da reação dele. Então, Tá. Mesmo que ele não fizesse nada, mas ela já entrava em pânico só Sim, de presenciar. porque às vezes a criança interior vê situações que ela não lembra, né? Então, às vezes ela não recorda. Quantas pessoas que eu atendo que dizem, eu não lembro nada da minha infância. Porque às vezes o trauma foi tão grande que ela congela. Ela não quer lembrar aquilo, porque toda vez que ela lembra, vem a dor. Então é onde ela entra em pânico, né? Sim, é onde ela entra em pânico. Eu vou passar o telefone do espaço, que a Judite, se ela quiser, ela entra em contato com a Érica, né? Com a Stephanie. Ou com a Stephanie, desculpa. Estou trocando as bolas. Com a Stephanie no 913 16 23 96. Pode falar com a Stephanie, se você quiser uma consulta online, Judite, para poder te esclarecer melhor de onde vem todos esses medos que você tem, tá bom? Então, nosso programa já está caminhando para o final. Né? Lembrando aos ouvintes que tudo fica disponível no seu canal no YouTube. Sim. E desejando às pessoas um ótimo Natal, né? Que celebre mesmo, comemore ali em família, né? E aquilo que eu falei da criança interior, converse com a sua criança, traga de volta a pureza, a inocência. Então ali, para que você vá crescendo também interiormente, né? Júpiter em Áries pede isso, né? Que a gente seja mais alegre, que a gente seja mais inocente mesmo, né? Que a gente busque ser criança. A próxima semana você vai falar um pouco da previsão para o ano, né? Isso. E eu também vou falar do ano 7, que vai entrar. Então, assim, quinta-feira a gente está aqui de volta para falar da previsão do ano. Agradecendo o Pedro por colaborar com a gente o ano todo. E deixando um grande abraço para todos. Que Deus abençoe a todos. Um ótimo Natal cheio de alegria e comemoração. Um ótimo fim de ano. Isso mesmo.